Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril. Estamos mais uma vez aqui na bancada do Potiguar Notícias, segunda edição. E hoje a pauta do dia hoje vai ser sobre direito do consumidor. Se você quer saber um pouco mais, fica ligado, chama o pessoal para a sala que tem muita informação hoje sobre o direito do consumidor. Mas antes disso, eu quero falar aqui por onde nós estamos sendo transmitidos nesse momento. Ou seja, na TV Potiguar Notícias, TV digital, também na Web TV de Macaíba, na FM de Ceará-Mirim, também FM 87 em Macaíba, FM de Jaçanã e também Nísia Floresta, FM São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte de Natal e também Cerro Corá, Mossoró, a FM Mossoró, FM Santa Cruz e também Carnaúba dos Dantas. Estamos chegando também em Bahia Formosa, São Bento do Trairi, Nova Cruz e também em Ares. A Rádio Goianinha Web e a Rádio Educativa Goianinha. E a TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web e Extremoz. Obrigado pela audiência, fique sempre ligado aqui no Potiguar Notícias. Eu sou Celso Gomes, estou aqui na bancada para fazer hoje essa honra de estar aqui na bancada para falar com você e trazer alguns assuntos importantes e dentre eles com relação ao Código de Defesa do Consumidor.
E aí a Páscoa nós estamos nessa correria de Páscoa, então você precisa saber o que você precisa saber, né, sobre os direitos do consumidor para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça e prejuízo. Mas vamos aqui dar um giro nas notícias. Olha lá. Projeto prevê que embalagens de medicamentos tenham informações legíveis, ou seja, uma ideia apresentada por um cidadão ao portal E-Cidadania foi transformada em projeto de lei. O PL 546/2022 prevê que as embalagens de medicamentos deverão apresentar informações grafadas de modo facilmente compreensível e legível, com um bom tamanho e também tem a impressão em braille. Olha só, baixa visão ou as pessoas que têm dificuldade de visão, cegas, elas podem também ler com o método braille sobre o nome do produto, a identificação do seu princípio ativo e a data de validade. A ideia foi apresentada por um morador de Maceió. Olha aí, que bom, né? O cidadão participando. O projeto de lei está tramitando no Senado Federal e a gente vai acompanhar isso porque é muito importante e faz parte aqui do direito do consumidor. Porque quantas vezes você já chegou e verificou uma bula ou até mesmo um rótulo de uma embalagem e você não consegue, por mais esforço que faça, você não consegue ler o que está ali. E às vezes você precisa saber disso e nós vamos saber com um entrevistado daqui a pouco sobre esses detalhes. Isso aqui foi na Agência Senado. E temos outra também, a variação do preço da cesta básica em Natal chega a 9% em um ano, né? 9% em um ano, ou seja, quase o valor os 10% dito da inflação, né? Em Natal, dentre as despesas dos produtos essenciais, o custo com alimentação por pessoa foi de R$ 503,24. Em março, né, a variação foi de 0,88 em relação ao mês anterior e neste ano o preço já variou em 2,48, enquanto que nos últimos 12 meses o índice chega a 9,39. Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, de Natal, e também calculado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA. Olha aí. E na nossa conversa de hoje, daqui a pouquinho, eu vou conversar com ele, um advogado que atua na área criminal e também de família e é presidente do Instituto Potiguar de Defesa do Consumidor, o IPDCOM. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já para conversar com o nosso convidado. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos de volta e agora sim para a gente bater um papo aqui com uma pessoa que conhece muito sobre direito do consumidor. E é importante que a gente conheça os nossos direitos, porque se a gente não conhece, como que a gente vai cobrar? Não é? E aí o Potiguar Notícias, segunda edição, está aqui exatamente para que a gente consiga levar para você a boa informação para que faça aí, não tenha seus prejuízos, né, quando vai até mesmo comprar uma coisa, mesmo que seja a prestação de serviço ou algum objeto, ou até mesmo um veículo, uma casa, você não venha ter dor de cabeça depois. Ele é presidente do Instituto Potiguar de Direito do Consumidor, o IPDCOM, é advogado e foi coordenador geral do PROCON do RN, atua na área criminal e de família. Eu recebo no programa de hoje o advogado Araquém Farias.
Araquém, seja bem-vindo aqui ao Potiguar Notícias, tudo bem? Boa tarde, Celso, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui na bancada mais uma vez, falando do tema importantíssimo para todo cidadão que são consumidores, né? Todos nós somos consumidores. Todos somos consumidores e todos precisamos ser respeitados por quem fornece um serviço, quem fornece um produto, né? E aqui no bloco anterior eu comentei com relação a essa ideia de um morador lá de Maceió que mandou, né, para que, inclusive nas embalagens, eu já vi até de medicamentos, tem alguma coisa em braille, não sei se ali se tem mais informações, mas essa informação que, para que a pessoa pegue o produto e ele consiga identificar todas as informações necessárias nesse produto. E o que você acha disso? Eu acho que é importante, pode se agregar, sim. O Código de Defesa do Consumidor, Celso, já traz essa obrigatoriedade dos fabricantes, dos fornecedores, trazerem de forma ostensiva as informações para os consumidores. Mas essa ideia desse consumidor, parece que de Maceió, é espetacular, trazer em braille. Inclusive, quero comentar aqui que o braille foi criado por um francês em 1826, não recordo o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Braille. Olha aí. Ele ficou cego na juventude e ele criou o alfabeto em francês, né, já em Braille. Então, nós daqui a 4 anos vamos fazer 200 anos do Braille, graças ao francês aí que desenvolveu essa técnica. E é importantíssima essa sugestão do consumidor de que as embalagens tragam não só as informações claras, precisas, escritas, né, mas que traga na forma de braille para que as pessoas que tenham essa dificuldade possam acessar facilmente as informações. É importante. E é importante também o seguinte, não só na parte de medicamentos, eu digo, às vezes panfletos, informações na escola, por exemplo, que tenha também produtos que tenha para baixa visão e também com braille, porque isso é fundamental, porque é inclusão social, né? Porque a gente sabe que isso faz muita diferença na vida de quem tem uma pessoa com deficiência. Então, isso faz muita diferença. Agora nós estamos aí, né? Amanhã é Páscoa e está toda essa movimentação, Araquém. Que tipo de cuidados, por exemplo, a pessoa que vai fazer as suas compras aí de chocolates, enfim, esse congraçamento com a família, tem algumas coisas que é fundamental, né? Por exemplo, pesquisa de preço. Sem dúvida, Celso. Olha, hoje, 15 de abril, né, há um mês atrás, dia 15 de março, foi comemorado o aniversário do consumidor. E tiveram várias inúmeras promoções das lojas, e a orientação sempre é de que o consumidor pesquise bastante o preço. Lembrando que nós, consumidores, temos o poder de regular preços em qualquer mercado, porque nós é quem ditamos isso, porque nós é quem consumimos. Então, se o preço estiver muito alto, como a questão dos postos de combustível, procure o posto que estiver mais barato e não abasteça naquele posto que venda mais caro. E então, tem as redes sociais também, que você pode ajudar, né? Você olha, se você tem um posto que está cobrando mais em conta e que realmente tem a qualidade também, né? Claro, sem dúvida. Tem a qualidade? Divulgue nas suas redes sociais, olha, posto tal está vendendo gasolina X, porque, veja, o fornecedor, na verdade, se ele se sentir boicotado por conta de uma exorbitância de preço, ele tem que baixar para vender, né? Sem dúvida. No período em a lei da oferta e da procura. No período em que eu coordenei o PROCON, semanalmente era divulgado a lista de preços de combustível da capital e da Grande Natal, para que o consumidor pudesse saber onde era o posto que estava vendendo mais barato e se era próximo da sua casa, ou seja, para ele se dirigir, fosse melhor. Então, assim, essas informações que os órgãos de defesa do consumidor poderiam trazer para os consumidores é importante. Mas o consumidor sozinho pode também fazer essa pesquisa e, como você disse aí bem, Celso, divulgar nas redes sociais, hoje a coisa mais simples, mais fácil, colocar no Instagram, olha, hoje promoção no posto tal, e todo mundo se dirigir àquele para poder comprar um combustível que está às alturas, né, num preço mais baixo. Mas com relação à Páscoa agora, a orientação continua também sendo a mesma. Lembre-se, olha, todo final de eventos festivos, né, na semana seguinte que se encerra a promoção de 30%, 40%, 50%. Isso significa que o preço está bem elevado. Então, a gente precisa pesquisar agora para comprar bem, né? E lembrando,
olhar sempre a validade do produto, para não estar comprando um produto vencido, né? Conferir muitas vezes o peso, porque as embalagens trazem um peso e alguns fabricantes não têm esse controle de qualidade, você termina pagando mais caro por um produto e levando menos. Então, se tem lá 400 gramas de peso no ovo, bota na balança do supermercado e confere o preço. E a balança está prática ali. E se tiver abaixo do peso que estiver lá, você tem o direito de fazer o cálculo com relação ao preço do quilo e pagar só pelo que você está levando. É importante isso. Então, confira o preço, confira o peso e aí, se tiver diferenças, você tem o direito de levar pelo preço do quilo, né, do peso que estiver. E outro detalhe, confira na gôndola do supermercado o valor e no caixa, porque se no caixa tiver o preço maior, o consumidor tem o direito de levar pelo preço menor, que era o que estava lá na gôndola. Está na etiqueta lá. Etiqueta. E aí essa é uma informação muito importante, porque às vezes você chega lá você compra, e é importante você conferir quando passa a sua compra no caixa, né? Porque uma xícara dessa, sei lá, você chega lá na gôndola está R$8, e daqui a pouco você vai passar no caixa, está 12, 13, sei lá. Então você tem, olha, vale o que está lá na gôndola. E normalmente os estabelecimentos já é lei, né? O cara tem que ter um código de defesa do consumidor disponível. Tá, também é norma, né? Sem dúvida. Está estabelecido em lei, no próprio código. Todo estabelecimento comercial tem a obrigatoriedade de ter um código de defesa do consumidor, fácil acesso para que o consumidor possa acessar a qualquer momento. Nós vamos fazer aqui também um pinga-fogo aqui. Por exemplo, as lojas podem cobrar valores diferentes. Por exemplo, essa compra é no cartão de crédito, débito ou crédito, custa X. Agora, se ele for no dinheiro, é outro valor. A loja pode fazer essa diferença? Celso, ou prestação de serviços? Vamos esclarecer aqui o que é que deve ser colocado para o consumidor. Todo produto tem que ter na etiqueta o preço dele à vista. Se esse produto ele é parcelado, tem que ter as informações do número de parcelas, o valor do juro, né, e o juro total. Mas o preço à vista e na venda no cartão de crédito ou débito não pode ter variação de preço. O que é que acontece bastante hoje nos supermercados? Os supermercados estão oferecendo aos consumidores preços diferenciados e um absurdo enorme, tremendo. Mais barato no cartão do que pagamento em dinheiro. E isso é uma prática abusiva. Agora tem o Pix também, né? Pois é. Mas o Pix é dinheiro na conta direto? De conta direto. Então, mas eu vou comprar, o exemplo que você deu, essa caneca, custa no cartão R$8. Mas se eu pagar em espécie, é 10. Não, mas é porque no cartão do próprio supermercado fica mais barato. Há duas práticas criminosas aí, que está o Código de Defesa do Consumidor, tem lá os crimes contra o consumo. Uma, condicionar a venda do produto à aquisição do cartão. Ou seja, condicionar a venda de um produto a outro é um crime. Ela vende no cartão da loja, tipo. Se for no cartão da loja, né? Se for no cartão da loja é mais barato. Aí se eu pagar em dinheiro, ele fica mais caro, ou seja, ele está me condicionando para comprar naquele preço, ter que adquirir o cartão. Isso é uma prática abusiva lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Além do fato de que eu, como consumidor, tenho o direito de pagar pelo menor preço. E aí vem uma outra questão que está fora do Código de Defesa do Consumidor, que é contra a lei da economia popular. Se negar a receber moeda corrente nacional. Porque se ele se nega a vender em espécie pelos R$8, ele está se negando a receber a moeda corrente nacional. Então, é importante que o consumidor saiba dos seus direitos para poder exigir do estabelecimento o cumprimento dele. E ninguém vai estar cobrando um direito que tem sem ele saber que tem o direito. Celso, eu sempre digo, o consumidor que tiver dúvida na hora de saber qual é o seu direito, ele lembre sempre de que se houver algum condicionamento para ele comprar um produto ou adquirir um serviço, é abusivo. Se eu vou comprar esse produto e ele condiciona ou adquirir um cartão, ou ele condiciona a eu comprar mais outros 2 ou 3 produtos, né? Ou se ele limita a quantidade de produtos, ele logo desconfia porque tem alguma coisa errada. Por exemplo, ele vai a um banco para fazer um empréstimo, aí o banco pega e diz para ele que ele precisa fazer uma conta,
como é que chama? Previdenciária, né? Conta previdenciária, um seguro. Um seguro. Isso... É condicional a venda de um produto a outro, aquela Exatamente. famosa venda casada, né? Que está lá também no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Lá estão todas as práticas abusivas que estão no Código de Defesa do Consumidor, está lá no artigo 39. Mas só para o consumidor, Celso, entender e ele, repetindo, quando ele estiver em dúvida, ele lembrar sempre disso que eu estou dizendo. Quando houver alguma condição ou limitação... Para você levar isso, você levar aquilo, essa então, condição. Se na hora de você comprar um produto ou adquirir um serviço, condicionou ou limitou, tem alguma prática abusiva ali e você já questiona o estabelecimento. Muito bem. Desculpa. E se o comerciante recusar de receber o cartão com produto de baixo custo? Ou seja, eu vou chamar um comercial e a gente já volta. Tá bom? Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos de volta. Tomei uma aguinha aqui porque realmente a conversa estava fluindo e eu precisava de um golinho d'água aqui. E a gente chamou o comercial, mas... e eu perguntava exatamente o seguinte: se você vai numa padaria, numa panificadora, e você vai lá e compra um pão, lá, R$5, R$12, aí você chega no caixa para passar um cartão, débito, ou o que for, ou Pix, e a pessoa diz: olha, eu só aceito acima de R$10, acima de não sei quanto. Isso pode? De forma alguma. Também a mesma prática abusiva lá do artigo 39. E eu vou mais além, Celso. Se o estabelecimento oferecer parcelamento no cartão de crédito
por exemplo, em 10 parcelas, ele não pode condicionar o valor da parcela. Se ele vender R$10, ele tem que dividir em 10 parcelas de R$1. Ele não pode condicionar. É aquilo que eu disse no bloco anterior. Quando tiver limitações ou condicionamento, desconfie logo, porque há uma prática abusiva ali naquela situação. Então, ele não pode limitar a quantidade de parcelas, do valor das parcelas, ele não pode. Nem pode se recusar a receber o valor mínimo. Ele está condicionando ao consumidor a adquirir mais produtos sem ele querer. Então, para eu comprar no cartão, eu tenho que comprar mais coisas do que eu estou precisando. Então, isso é uma prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor e você tem o direito de exigir que aquela condição que ele está oferecendo seja feita por qualquer valor. Mas quando acontece isso num estabelecimento, o que o cidadão que está ali comprando, o que ele deve... Como é que ele vai cobrar isso? O código traz um termo que diz que a gente tem que pedir o cumprimento forçado da obrigação. Como é que se dá esse cumprimento forçado? É através da polícia. Você tem que ligar no 190. Mas tem gente que diz, eu não vou chamar a polícia por causa disso, mas é o seu direito que está sendo violado, ué. Pois é. Não é. Mas aí você pode chamar a polícia e exigir o cumprimento daquela oferta de forma coercitiva. Ou o gerente, o proprietário, será conduzido à delegacia, será aberto um termo circunstanciado e ele irá responder pelo crime contra o consumidor. Então é importantíssimo. Um detalhe. Enquanto não fizer isso também, às vezes começa, quer dizer, fica de forma continuada, acontecendo com outros fornecedores, outros clientes. Um detalhe importante, por exemplo, um produto que está exposto na prateleira com data de validade vencida, o consumidor não sabe que este é um crime que a pena é de 2 a 5 anos de detenção. Então, ele tem que chamar a polícia para que seja feito o flagrante desse crime e seja conduzido à delegacia. Mas, em geral, em regra, os consumidores ligam para os órgãos de defesa do consumidor, que tem que encaminhar uma fiscalização até aquele estabelecimento, mas... você ainda falou aí, mas a gente não entrou no detalhe do Instituto de Defesa do Consumidor, que é o IPDCOM. Sim, isso é importante. Nós temos um canal para atendimento do consumidor para ele tirar suas dúvidas, fazer suas reclamações. E tem site? Não, nós temos um WhatsApp, certo? E temos uma plataforma que é da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça. E qual é o WhatsApp, o número, para a gente colocar aí na tela? É o 98140... É o DDD 84, né? 84. 98140... 3005... 3005... 3005, tá. 98140 3005. 3005, pronto. Por esse WhatsApp, o consumidor pode tirar suas dúvidas, fazer suas reclamações e fazer, Celso, a abertura de reclamações, inclusive nele. Nós temos um canal para que a gente... Você já anota e salva esse WhatsApp aqui, você que está aqui no Rio Grande do Norte, que é muito importante para você, viu? E quem tiver em qualquer parte do Brasil pode entrar no site consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br, Itapuã. Que é do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu acessei, tem muitas, tem tudo lá. Tem tudo. E ali é como se fosse um PROCON virtual, que o próprio consumidor faz a reclamação contra aquele fornecedor e ele vai ter que receber uma resposta desse fornecedor no prazo máximo de 10 dias. Caso contrário, esse fornecedor será cadastrado na relação de malfornecedores nacional. Eu acho que a partir da hora, né, Araquém, que as pessoas, que nós consumidores, a gente comece a cobrar e realmente fazer valer o nosso direito, eu acho que aí é que começa a melhorar, né? Porque as pessoas não deixam para lá, que é complicado. Sem dúvida, Celso, eu digo sempre que o consumidor tem o poder, inclusive, de mudar a economia de um país, porque ele é quem tem que regrar os preços das mercadorias, porque ele é quem consome. Então, na hora em que ele deixa de consumir determinado produto, esse produto vai ter que baixar de preço. O fabricante vai ter que reduzir o preço para poder conseguir vender. Então, o consumidor tem esse poder, né, de barganha de preço, de pesquisa e etc. Então, ele precisa exercer cada dia mais esse seu direito, né, para que os produtos ele possa comprar de forma
mais em conta, mais barato, mais acessível, para que tenha os seus direitos garantidos, como as garantias nos produtos que muitas vezes não são observados. Eu digo que o Código de Defesa do Consumidor é um dos códigos mais avançados do Brasil, do mundo. Do mundo, exatamente. Porém, Celso, é uma lei. Essa lei, não tem. As pessoas falam, essa lei que cola, que não cola. Essa aí, se for para dizer assim, essa é a lei que colou, por exemplo. Que colou. Mas um detalhe: apesar de ser um dos melhores códigos do mundo de defesa do consumidor, por outro lado, é o mais desrespeitado pelos fornecedores do Brasil. Mas será que não está faltando nós, consumidores, a população, aprender a usar mais o código, a cobrar mais? Isso também. E eu cobro também muito, porque eu advogo na área de defesa do consumidor, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quando sentencia em um processo e condena o fornecedor a uma indenização, diz que a indenização não pode ser de forma que enriqueça aquele consumidor. Mas também essa punição tem que ser de forma educativa para que esse fornecedor não pratique mais a prática abusiva que ficou comprovada ali. Então, no PROCON, por exemplo, existe uma lei que é da dosimetria da pena. Então, aquele fornecedor que cometeu um crime contra o consumidor, ele tem uma multa. E essa multa vai aumentando a cada vez que ele reitera essa prática. Reincidir. Então, o Poder Judiciário poderia adotar essa política. Porque, sim, eu concordo, porque, veja bem, uma grande companhia de telefones e tal, se ele pega e faz, enfim, ele lesa o consumidor e, sei lá, pode lesar milhões de consumidores, sem mas dúvida. Só que uma centena vai reclamar. Então, é lucro. E, às vezes, acaba sendo lucro para a empresa. E se o Poder Judiciário, por exemplo, eu penso, eu já comentei isso, inclusive, com colegas do próprio Poder Judiciário, que como que uma empresa de grande porte, você vai condenar, quer dizer, deu um grande transtorno para uma pessoa, prejuízo, como é que vai condenar a pagar R$5.000, por exemplo, R$3.000, R$4.000 de dano moral? Se coloca uma dosimetria aqui, um peso pedagógico, você coloca aqui numa situação de transtorno que eu já tive, e até entrei com o processo também com relação à questão de passagem aérea, às vezes de sabores que aconteceu, você perdeu um compromisso, aí vai lá uma condenação de R$8.000. Tem que colocar uma condenação de R$80.000, de R$100.000. Aí o resultado. E ainda tem um detalhe, você chega lá, ainda a empresa faz uma proposta de acordo com 10% do valor que você pediu. Então tem umas coisas que o consumidor não pode deixar de fazer a sua reclamação, e também é importante que o próprio Poder Judiciário, na hora da decisão, da dosimetria disso, também pensar que isso seja pedagógico, porque senão fica lucrativo, né? Eu queria, inclusive, fazer uma sugestão aqui, Celso, para os advogados que atuam nesta área de defesa do consumidor, na hora de fazer os pedidos, né, lembre-se de que ali ele pode fazer um pedido para que esse processo, ao ser julgado e configurado ali a prática criminosa ou o desrespeito ao consumidor, esse processo seja encaminhado aos órgãos de defesa do consumidor, já que o judiciário não condena, até porque não tem pedido e não pode ser extra petita a decisão do juiz, Exato. Mas que se encaminhe esse processo para os PROCONs aplicar a sanção prevista, porque o crime ali já está configurado. Então, eu, nas minhas peças, sempre peço para que... Tipo que vai cópia para os órgãos. Vai cópia para os órgãos de defesa do consumidor para ele aplicar a sanção de multa pelaquela prática abusiva. Independente dele ter feito acordo ou não, a prática já está configurada. Então, é importante que nós, que somos operadores do direito... Aí um projeto de lei, né? Aí um projeto de lei, uma emenda, uma situação. Então, assim, o Poder Judiciário também podia fazer essa parte aí, apesar de não existir a dosimetria, mas como você disse, tem a situação pedagógica. Então, ele tem que aplicar uma sanção mais severa ao fornecedor que pratica constantemente aquela mesma prática abusiva àqueles consumidores. Ou seja, o crime, nesse caso, compensa. Porque quando eu vejo assim, no âmbito, eu digo assim, porque no âmbito da Justiça do Trabalho a gente percebe que se uma empresa
fez um dano moral coletivo, o judiciário trabalhista, a Justiça do Trabalho, ela realmente, ela pune com multa severa, inclusive encaminha, muitos tribunais encaminham, por exemplo, essa multa, o valor dessa multa, para repor o estrago que aquela medida fez na comunidade em que foi causada. Como é o caso da Justiça do Trabalho da 14ª Região, junto com o Ministério Público do Trabalho, faz um brilhante trabalho nesse sentido. Aí sim é pedagógico. Imagina uma empresa que fatura milhões, você vai, não é? Pois é. É Celso, importante. Pegando esse seu gancho, olha, veja bem, a pessoa que trabalha a vida toda, contribuiu com o INSS, se aposenta, né, para ter uma vida tranquila. Aí vem uma instituição financeira e oferece a ele um empréstimo consignado através do desconto do cartão de crédito. Meu amigo. Isto já é abusivo, porque ele não pode reter a margem daquele cliente. Não é mesmo porque ele já descobre que a pessoa se aposentou e já começa a oferecer. Então, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, isso, que também já foi violada. Também já foi violada. Além do fato, os empréstimos consignados no cartão de crédito, olha só que absurdo, ele é ad eterno, não termina, não tem fim. Ele continua pagando para o resto da vida aquele valor. Por quê? O que é que eles fazem? Olha só, a armadilha que ele coloca o aposentado ou o pensionista. Ele diz, olha, eu vou te dar R$5.000 de crédito. Você vai pagar só 60, 70, 80 reais, que é o mínimo, e sua dívida não vai se acabar nunca. Vai ser continuar sempre devendo 5, 5 e 5 e 10, vai aumentando ao longo do tempo. Então, tem consumidor já tem mais de 10 anos, que paga mensalmente e nunca terminou o pagamento do cartão de crédito. Eu quero dizer a esses consumidores que procurem os órgãos de defesa do consumidor, procurem o juizado especial, procurem a Comissão de Defesa dos Consumidores da OAB, procurem os escritórios especialistas em defesa do consumidor, porque ele não só vai ter direito de suspender os débitos desses cartões, como em muitos casos ele vai ter o direito de receber de volta tudo aquilo que ele pagou indevidamente e em dobro, além de uma indenização. Isso é uma coisa assim absurda, porque esses bancos, quando tem algum consumidor que ingressa na justiça, é 0,0001% daqueles consumidores que eles já venderam. Exatamente. Então, está aí, né? Por isso que os bancos, o faturamento dos bancos é bilionário, e aí que está. Então, e outra, uma questão também, antes da gente ir para o final, e aí fica, eu acho que esse alerta aí com relação aos aposentados, esses créditos consignados, que isso aí é uma bola de neve. É tipo o dever cartão de crédito, né? Porque às vezes aquela pessoa que deve o cartão de crédito, né, o Araquém, por exemplo, que vai pagar só uma parte do cartão, né? Só a parcial. Aí daqui a pouco vira uma bola de neve que não dá conta. Mas o recado aqui para as pessoas aposentadas, e você que tem o seu pai, sua mãe aposentado, que de repente alertá-los, porque vem muitas ofertas. A gente passa, olha, crédito consignado, é fácil, não precisa de avalista, não precisa... Olha, é muito perigoso. E aí, de repente, às vezes daqui a pouco não tem dinheiro para comprar um medicamento, porque está devendo tudo. Isso. Então, esse alerta é importante. Mas vamos falar um pouquinho sobre as compras na internet, que hoje o e-commerce é uma coisa violenta. Então, as pessoas estão comprando muita coisa. Tem gente que mobília uma casa inteira, tudo compra pela internet. Com relação a isso, me diga aí as dicas e assim, informações pertinentes para quem não cai em alguma, como se diz, alguma roubada nessa. Tem várias dicas importantíssimas, né? Mas primeiro você verificar se aquele site não é falso. Tem aquele cadeadozinho no próprio site, que é ali que você já é o primeiro indício de que aquele site não é seguro. Aquele que não consta o cadeado é um site que não é seguro. Olha aí. Outra coisa importante na hora de você comprar pela internet, você saber se tem os dados daquele fornecedor, porque é difícil você encontrar o CNPJ, o endereço, né? Essa é uma outra questão que os grandes mercados do e-commerce estão lá disponível, né, para o consumidor saber. Uma outra coisa que você precisa entender também na hora de comprar pelo site, isso é uma segurança sua, olha, você vai colocar lá no site, na hora de comprar, o seu cartão de crédito, o número do cartão de crédito, a data do vencimento
e aquele código de 3 dígitos que tem no cartão de crédito. Código de que é o segurança. código de segurança. Nunca coloque esse código de segurança o correto a primeira vez. Sempre deixe colocando o código errado. O que é que vai acontecer, Celso? Na hora que você colocar o código errado, e se aquele for um site clonado ou um site falso, ele vai aceitar, porque ele não sabe qual é o seu código. Olha, essa dica, Então, Araquém, eu nunca tinha ouvido e eu acho muito importante. Olha, presta atenção, eu até quero que você repita isso. Então, na hora que você colocar o Olha aí. seu código de segurança na hora de comprar errado, se for um site falso, ele aceita. Se for um site verdadeiro, ele não aceita, porque ele vai identificar que não é verdadeiro. É porque né? ele já tem Ele já tem a condição. Não vai passar o crédito, né? Porque você não vai complementar a compra. Entendi. O site falso, não. Ele disse, opa, peguei os dados do consumidor aqui, agora eu já estou com o cartão de crédito dele aqui, que o povo diz que é clonado, na realidade não é. Ele copia os dados e faz compras em outros sites. Ou Porque em compra de outros passagem estabelecimentos. aérea. Passagem aérea, de qualquer forma, pela internet. E ele, com aqueles dados, ele vai fazer várias compras. Então, não bote a senha no aplicativo, no banco. Eu sempre, quando vou acessar o meu aplicativo do banco, sempre que eu coloco a minha senha, eu coloco primeiro a senha errada. Porque se por acaso tiver sido clonado o meu celular, meu aplicativo ter sido clonado, ele vai aceitar. Então, eu boto a primeira vez, ele vai dizer senha incorreta, eu vou colocar a minha senha, porque aí eu estou, pelo menos, tendo uma garantia mínima de que eu estou entrando no site. É um teste, né? Olha É um aí, teste. uma dica importante. Outra informação importante é o consumidor saber, porque o Código de Defesa do Consumidor não obriga os fornecedores a trocar produtos, né, dentro de qualquer prazo. Não existe prazo para a troca de produtos quando se compra numa loja física, mas para quem compra no site, ele tem um prazo de arrependimento de 7 dias. 7 dias. Para trocar ou devolver o produto sem precisar dizer o motivo, sem justificar por que está devolvendo. Simplesmente. E simplesmente o fornecedor tem que lhe encaminhar um código de entrega nos correios ou na transportadora, para que você deixe aquele produto lá e você não vai pagar nada pelo frete que está sendo devolvido e tem que receber o valor integralmente do que você pagou, inclusive do frete. Olha Então, aí. o valor e tem total. muitas empresas chamado dropship, né? Dropship. Que vende muito. Isso. E realmente hoje é uma onda, assim... E tem muita gente comprando mesmo e tudo certinho, tudo ok. Mas checar é fundamental, checar. Então essas dicas aqui passadas pelo nosso convidado, o Araquém Faria, que na verdade é o presidente do Instituto Potiguar de Defesa do Consumidor, o IPDCOM. Né? Então aí ó, a gente inclusive está o WhatsApp aí, que é o 84 98 140 3005. Então você já salva no seu celular, porque aí você tem dicas importantes. Ou então no consumidor.gov, é isso? O site do consumidor.gov.br é onde você pode fazer Isso. as suas reclamações, sem precisar se dirigir ao PROCON, por exemplo. Você faz sua reclamação ali e eletronicamente você vai receber a resposta do fornecedor no prazo máximo de 10 dias. Você vai ter a solução do seu problema, porque se o fornecedor não lhe atender, ele vai ser cadastrado na relação de maus fornecedores, que está lá inclusive no site. Você vai lá acessar, então, uma operadora de telefonia, por exemplo, você vai saber quantas reclamações ele teve naquele mês, naquele semestre, naquele ano. Então, lá sempre você vai encontrar, no ranking das reclamações, as instituições financeiras, os planos de saúde, as operadoras de telefonia e as empresas que vendem eletrodomésticos e celulares e eletrônicos, que são os mais reclamados no Brasil, desde que se existe Código de Defesa do Consumidor até hoje. E tem o IDEC também, ó, e está na tela aí, né, consumidor.gov.br, você pode aí, ó, já também pode, se você está em casa ou no celular, você já coloca, salva ali nos favoritos, porque é muito importante. Porque aí a história também é que quando você vai comprar um produto, você vai comprar, sei lá, um notebook, então você precisa pesquisar muito. Sem dúvida. Precisa pesquisar muito. Importante. E outra, agora uma coisa que às vezes acontece, Araquém, quando você vê o preço muito baixo,
Desconfie. A primeira coisa é Porque, desconfiar. por que eu vou pagar 5 mil nesse notebook se o mesmo notebook está 2.500 em tal local, ou está 1.999? Aí a pessoa vai lá e entra nessa e dá uma entrada, ou às vezes até carro, né? Tem dado muito eu não digo que é golpe, mas é fraude, alguma coisa assim. Sem dúvida, sem dúvida. Como que, então, é muito assim, importante que o consumidor, à primeira vista, ele primeiro desconfie. Tem o velho ditado, né? Esmola grande, até o cego desconfia. Tem que desconfiar. Então, tem que desconfiar. Desconfie, verifique o site, procure os sites de reclamações, como Reclame Aqui, etc., para saber se aquela empresa é reclamada, né? Procure ver que sempre tem as pessoas que adquiriram aqui, checar se realmente aquelas informações são verdadeiras ou não. Mas, a princípio, como você disse, Celso, desconfie logo, porque esmola grande, como eu disse, cego desconfia. Então, não existe produto 50% de desconto, né? Se ele não tiver ou um defeito, às vezes tem defeito, tem loja que coloca o produto porque está com defeito. Ou às vezes até pode ser usado. Ou usado. Então, você tem que prestar bastante atenção na hora de comprar um produto com uma oferta muito grande, desconfiar de primeira mão para poder depois você poder E checar. uma outra dica que eu aproveito aqui é se você vai fazer, por exemplo, alguma reserva de pousada, de hotel, ou se você vai comprar, você vai no site dessa empresa, você vai dar uma olhadinha nas avaliações. Isso, entende? importantíssimo. Avaliações, comentários, porque isso faz uma diferença muito grande. Porque, Sem dúvida. isso aqui está mais barato. Quando você chega lá, você não tem o café da manhã, não tem não sei o quê. Então, aí a brincadeira começa a ficar cara. Uma dica e outra dica importante, certo? Hoje a gente tem o Pix, que é muito fácil de fazer pagamento com Pix. Faça a opção de fazer o pagamento nas compras pela internet, de preferência pelo seu próprio cartão, porque você tem pelo menos a condição e a possibilidade, se houvesse aqui uma fraude, você bloquear aquele pagamento ou cancelar. O Pix vai ser praticamente impossível. O Pix é na conta, na hora. Entra dinheiro na conta na hora. E outro detalhe, você compra numa pessoa jurídica, muitas vezes o Pix vem na pessoa física, com CPF. Desconfie, não faça essa transferência. Olha, você está comprando uma empresa e está pagando uma pessoa privada, tem alguma coisa aí por trás e você provavelmente vai cair num golpe. E daqui a pouco a empresa diz, olha, nós não recebemos, e aí? E aí? Pois Só fica o choro. Tá lá, o site foi clonado, né? E a pessoa vai ter que ingressar na justiça para poder ter a possibilidade de ser restituída daquele prejuízo. E tem algumas coisas assim que é importante mesmo estar atento, porque, por exemplo, nunca passe o teu código do WhatsApp. Não, a gente está com um problema no nosso portal, aí a gente mandou uma mensagem do SMS, não sei o quê, do seu WhatsApp ou no seu SMS, né? Isso. Com o código aí para você passar para ele. Aí a pessoa clona o seu celular, clona o... Então tem muita coisa. Tem muita coisa. Muita gente, né, que está cometendo determinados crimes, ele liga para o seu número e diz aqui eu sou da sua operadora, por exemplo, minha operadora é Vivo. Eu sou da Vivo e queria confirmar os seus dados cadastrais. O senhor pode passar seus dados cadastrais para eu confirmar aqui? Você peça a ele que diga quais são os seus dados e você confirma ou não. Porque se você está dizendo a ele, você não está confirmando, você está dizendo os seus dados. Exato. Então, porque às vezes liga e diz, olha, nós temos um plano para o senhor, não sei o que e tal. Aí eu digo, sim, mas como que você teve acesso aos meus dados? Então, qual é o valor de conta que eu pago? Você sabe? O cara não sabe. Não sabe. Então, aí tem que ficar muito atento. Mas nós estamos aqui caminhando para o final, eu estou conversando com Araquém Farias, né, que é advogado que atua na área do consumidor, criminal e de família. E é o presidente do Instituto Potiguar de Defesa do Consumidor, o IBDCOM, que até já passei aí o WhatsApp que você pode salvar. E numa hora dessa você manda o WhatsApp, tira a sua dúvida. Mas, Araquém, eu gostaria aqui de agradecer e você também deixar suas considerações finais aqui para os consumidores agora nesse movimento de Páscoa, nesse fim de semana. Os cuidados que precisa ter e uma boa Páscoa. Eu digo sempre que o consumidor fique atento às grandes ofertas, né, às grandes promoções, pesquise o preço das mercadorias, é importantíssimo que a gente faça essa pesquisa de preço e busque sempre se informar. A informação é a melhor forma de você se precaver de um dano que você possa sofrer, né, de uma fraude que você possa passar. Então, é sempre importante que você
busque as informações. E aí, tá a dica, o IPDCOM pode lhe orientar sempre que você precisar, através do WhatsApp 981 40 3005. Vai ter uma equipe lá para lhe orientar, para lhe dizer quais são os seus direitos, né? Qual é o caminho que você deve buscar. Tirar a dúvida na hora. Tirar a dúvida na hora, exatamente que você estiver ali, naquele momento no estabelecimento. Porque o consumidor não tem a segurança, né? Do que é o seu direito, porque, de certa forma, ele não vai conhecer. Nós que advogamos temos quantos artigos de lei, né? Para decorar, não conseguimos decorar. Imagine uma pessoa leiga, né? Então é importante que ele busque esses órgãos de defesa do consumidor e que sempre pesquise novamente, repetindo, os preços dos produtos. E desejar a todos uma feliz Páscoa, né? Hoje sextou, né? Sextou. Vamos ter aí agora a Páscoa e uma feliz Páscoa a todos. Pronto, agradeço aqui a Araquém Farias. Muito obrigado, viu, Araquém? Realmente foi muito esclarecedor esse programa, com apoio técnico aqui de Itapuã, nosso querido Itapuã. Obrigado pela sua audiência aí nas rádios que transmitem o Potiguar Notícias e as emissoras de televisão. Obrigado pela sua audiência e até a próxima sexta. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas.